método de equivalência patrimonial, que vai ser o reflexo de tudo isso que a gente está comentando, porque, obviamente, que se eu tenho participação societária, seja por meio de aquisição, seja por meio de integralização em cotas, como no planejamento sucessório familiar, que eu faço lá a transferência das cotas para os filhos, eu vou ter que dar manutenção disso na holding. E a manutenção é registrar a equivalência patrimonial. Por quê? Quando? Seguinte, veja, a regra é, eu tenho que fazer o registro da equivalência patrimonial ao encerramento de cada exercício, no caso de coligadas e controladas. Nós vimos lá o que é coligada, nós vimos o que é controlada. Se for considerado como coligada e controlada, eu sou obrigado a fazer a equivalência patrimonial. Gabriel, quando que eu não sou obrigado a fazer a equivalência patrimonial? Digamos que eu tenho 5% de participação lá na empresa. Eu sou uma empresa de participações, mas eu tenho 5% de participação na empresa. Sou obrigado a fazer equivalência patrimonial dos 5% que eu tenho de participação na Petrobras? Não. Por que não? Porque eu não sou coligado nem controlado da Petrobras. Eu sou uma empresa de participação. E aí, o que vai acontecer? Eu só vou reconhecer os lucros dessa empresa ou a variação quando assim for distribuído o lucro, né, quando for remunerado o dividendo, né, quando na competência que for deliberado o dividendo. Então é diferente de fazer equivalência patrimonial, porque independente de ter deliberado ou não a distribuição de dividendo ou lucro, você tem que reconhecer a equivalência patrimonial, que é o reflexo do PL da investida. É o reflexo do PL da investida. Significa que, vou voltar aqui um pouquinho nesse desenho, se eu tiver um PL lá na investida, digamos que aqui essa empresa na investida teve um lucro no ano seguinte. O lucro fez com que o PL dela aumentasse em 300. O que eu vou fazer? Eu vou reconhecer uma equivalência patrimonial de 300, porque eu tenho 100% do capital dessa investida. Certo? Ah, Gabriel, mas e se eu tiver 50% da investida? E o lucro aqui for 300, então, e aqui o resultado for 300. Eu tenho que fazer equivalência patrimonial para chegar nesse valor contábil do PL aqui, do mesmo que está aqui. Aí eu vou fazer quanto? Vou fazer de 50% de 300, que vai dar 150. Pronto, é basicamente isso. Eu sempre faço do que é da minha participação, proporcional à minha participação. Ok, a equivalência patrimonial é o método que consiste em atualizar o valor contábil do investimento ao valor equivalente da participação societária da sociedade investidora no PL da sociedade investida. Então, a equivalência patrimonial consiste nisso. Aqui é só a parte conceitual. Isso está onde? Está lá no artigo 248 da Lei das SAs. Tá? Aqui é só a conceituação daquilo que eu acabei de explicar para vocês. Regras para poder fazer a avaliação do investimento no balanço. Isso está previsto no regulamento do imposto de renda. Apesar de existir essa regra, as empresas brasileiras, vamos dizer assim, brasileiro, tirando as multinacionais aí, né? Porque as multinacionais podem ter a cultura de outro país, e aí a cultura de outro país tem essa flexibilidade de ser utilizada aqui nas nossas normas. Nós brasileiros, fazemos assim mesmo, às vezes até um multinacional faz, no encerramento de cada período. E aqui no Brasil o período se encerra em 31/12, certo? Contudo, né, o que o regulamento de imposto de renda diz? O valor do PL será determinado com base no balanço da investida, levantado na mesma data do balanço do contribuinte, ou até no máximo 2 meses antes dessa data, em observância à lei comercial, inclusive quanto à dedução das participações dos resultados e provisão para imposto de renda. Então, 2 meses antes no caso 31/12, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que fazer o levantamento da investida e poderia fazer, com base nesse levantamento, o reconhecimento dessa equivalência patrimonial nos resultados das participações da investida. Se os critérios contábeis adotados pela investida e pelo contribuinte não forem uniformes, aí tem que ser necessário fazer ajustes, óbvio. Por quê? Porque se eu voltar lá atrás, aqui nesse desenho, eu tinha feito um resultado lá na investida de 300. E aí eu vi que, de repente, não era 300 o lucro, era 350.
Bom, se era 350 e eu só tinha reconhecido a equivalência de 300, e eu tive que ajustar aqui na investida, eu vou ter que ajustar na investidora também. Qual que é o problema de, qual que é o problema de fazer isso, de fazer a equivalência patrimonial, de ter uma holding? Não é que é problema, é que você tem que ter organização, né? Se você mexer nos balanços ou no resultado da investida, você vai ter que acertar o balanço da investidora. Então, é uma bola de neve. Se o balanço da investida for alterado, o balanço da investidora também vai ser alterado. Certo? Se a variação patrimonial for alterada, em cima também vai ser alterado. Gabriel, então, se eu arrumar o balancete da empresa filha, quer dizer que eu vou ter que arrumar o balancete da empresa mãe? Exatamente. Em termos mais coloquiais, é isso que eu quero dizer. O balanço ou balancete de verificação da investida, levantado em data anterior ao do balanço da contribuinte, deverá ser ajustado para registrar os efeitos relevantes. Ah, mas se não tiver efeito relevante, não precisa. Tudo bem. Óbvio, por que ele está falando efeito relevante? Digamos que aqui ele teve um ajuste, estava 1.300, ele teve 300 de lucro. Então, eu teria que reconhecer 1.300 aqui na investidora. Só que ele foi lá e ajustou o balanço da investida a 1.301 centavo. Pô, 1 centavo, aí não, né? R$ 1, aí também não. Né? Deixa quieto, não é relevante, isso não vou alterar. Quando do próximo balanço, aí eu acerto esse R$ 1 quando for reconhecer o próximo encerramento do período, entendeu? Se não for relevante, não precisa ser ajustado. Regras para avaliação do investimento, aqui já falei. E regras para avaliação do investimento. Regra 4. O prazo do item 1 aplica-se aos balanços e balancete de verificação das sociedades de que a investida participe direto ou indiretamente com investimentos que devam ser avaliados pelo PL, para fins de determinação do patrimônio líquido da investida, que é coligados e controlados. O valor do investimento do contribuinte será determinado por meio de aplicação sobre o valor do PL ajustado de acordo com os números anteriores da percentagem da participação do contribuinte. Óbvio, se eu tenho 50%, eu reconheço 50% do PL da investida. Na hipótese de filiais sucursais controladas e coligadas domiciliadas no exterior, aplicam-se as normas da legislação correspondente do país de domicílio. E aí, o regulamento de imposto de renda e a legislação ela foi alterada recentemente pela Lei 12.794, que vai falar de tributações em bases universais. Tá? Quando eu tenho holdings domiciliadas ou empresas domiciliadas no exterior, eu vou ter que observar essas leis da 12.974. Tá? Bom, como é que eu faço esses lançamentos, Gabriel? Os lançamentos são feitos assim. Digamos que eu tenho a variação lá, no caso primeiro, lançamento da aquisição, né? Débito de participação controlada, coligada a investimentos, débito de mais-valia, débito de goodwill, crédito de banco. Esses lançamentos aqui são aqueles que eu tinha mostrado lá atrás. É esses aqui. Só que aqui já tá com saldo banco zero, né? Porque eu já paguei lá a investida. Eu já mandei já mandou o recurso para lá. Então, ou seja, foi banco, foi disponibilidade. É uma forma. Ou pode ter sido um passivo também, vai pagar ao longo do tempo. Não tem problema. Ok, outro lançamento. Ajuste do valor contábil do investimento. Esse aqui é o mais simples, o mais tranquilo, né? Porque é o ajuste mesmo. O valor de investimento na data do balanço deverá ser ajustado ao PL de acordo com as regras para avaliação por meio de lançamento da diferença débito ou a crédito do investimento. Então, vou fazer o quê? Vou debitar participação incontrolada coligada em investimentos, que é uma conta, gente, que vai ficar lá dentro de investimentos. Essa conta aqui, ó, fica aqui investimento. Aqui dentro de valor contábil do PL, pode até ficar aqui dentro. Né? Essa conta aqui vai ser essa daqui, ó, participação incontrolada e controlada em investimentos. Né? Mais-valia, goodwill, que nós já vimos. Opa, aqui já falei. Participação incontrolada e coligada em investimentos. E crédito de receita de equivalência patrimonial. É uma receita, uma conta de resultado. Tá? Importante aqui que trata-se de uma receita. E se tiver um resultado negativo, se a empresa tiver prejuízo, aí muda, né? Aí vai ser o contrário aqui. Se o resultado for negativo, vou debitar perda de equivalência patrimonial, né? Como se fosse uma despesa no resultado. E participação de controlada e coligada. Cuidado, por quê?
caso o valor do prejuízo seja superior ao investimento, digamos que aquela empresa lá atrás, volto mais um pouquinho para falar dela. Digamos que essa empresa aqui tem um prejuízo de 1.500. Como é que ela fez o prejuízo? Ela fez, arrumou tanta despesa que ela ficou com prejuízo de 1.500. Só que a minha participação aqui, ó, é de 1.000. Como é que eu vou pegar e vou lançar? A minha conta vai ficar negativa, Gabriel? Não, nesse caso, você vai fazer esse lançamento aqui, ó. Caso o valor do prejuízo seja superior ao do investimento, tal valor deverá ser lançado em conta redutora do investimento até que o mesmo seja revertido. Você vai fazer uma conta redutora, uma subconta da própria conta de investimento, que é aquele sinalzinho negativo que vai ficar na frente da conta, né? E vai fazer o lançamento dentro do próprio ativo. Vai ficar uma subconta ali. Débito de participação incontrolada e coligada em investimentos e crédito de participação incontrolada e coligada, conta redutora no ativo, até que seja revertido esse negócio aqui. Beleza? Então é isso. Bom, lucros distribuídos pela investida. Bom, se eu distribuir lucro, o que vai acontecer se eu tiver... Vou voltar lá mais uma vez. Eu tenho um PL aqui de 1.300. Por quê? Porque tem um lucro acumulado aqui de 300, digamos. Se eu distribuir esse lucro, automaticamente esse PL vai ficar menor. Então, ponto de atenção. Tem a regra do lucro. Se o lucro for distribuído, cuidado. Porque é o seguinte, os lucros ou dividendos distribuídos pela investida deverão ser registrados pelo contribuinte como diminuição do valor do investimento e não influenciarão as contas do resultado. Então, você vai fazer o quê? Você vai lançar o lucro contra o valor do investimento. Né? Porque, obviamente, que se a empresa recebeu débito de caixa, crédito daquela conta de participação em investimento. É isso que diz o regulamento do imposto de renda. Você vai debitar a caixa ao banco e creditar o quê? A participar aquela avaliação de investimento. Está lá como resultado positivo, que você contabilizou no ativo. Ponto. Certo? Por quê? Porque o PL lá vai ser reduzido. Vai refletir exatamente o que está no PL da investida. Show. Outro ponto. Quando os rendimentos forem apurados em balanço da investida, levantado em data posterior à última avaliação, deverão ser creditados à conta de resultado da investidora e não serão computados para fins de determinação do lucro real. Óbvio, porque é uma receita que já foi tributada, o lucro, o resultado da investida já foi tributada na empresa investida. Não vou tributar de novo lá na holding. E aí, eu falo, não vou tributar na holding, por enquanto eu não tributo, porque o ministro do atual governo, lá, o Guedes, ele quer taxar as empresas, a distribuição do lucro das empresas, não é isso? Eles querem fazer uma tributação sobre dividendos. Se isso acontecer, aí, meus amigos, os planejamentos de holding vão começar a ser revistos, tá? Se isso realmente acontecer. Porque aí eu vou ter que deixar o dinheiro dentro da empresa. E aí, será que vai valer a pena deixar o dinheiro dentro da empresa? Tá? Então, esse é um ponto de atenção. Para alguns grupos, isso não vai valer a pena. Aí vai desestimular a holding. Vai estimular o que, então, Gabriel? Vai estimular a administradora de bens, né? Que não seja holding. Né? Porque aí... mas, Gabriel, e se a distribuição de dividendos pegar, inclusive, a administradora de bens? Aí ferrou para todo mundo. Porque, por exemplo, uma empresa do lucro presumido que retira aluguel, só coloca lá os aluguéis para poder dar lucro, para poder pagar um imposto menor, e depois o sócio pegar o dinheiro e gastar com seus bens, para gastar com gastos pessoais, aí realmente não vai valer a pena. Os estudos vão ser revistos completamente. Então, nós vamos ter que acompanhar essas propostas aí que o governo está propondo. Essas propostas que o governo está propondo ficou legal, hein? Meu Deus, mas essas propostas aí de mudança da lei. Neste caso, se a avaliação subsequente for baseada em balanço ou balancete de data anterior à distribuição, o PL da investida deverá ser ajustado com a exclusão do valor total distribuído. Lembrando aqui, né? Se a avaliação subsequente for baseada em balancete ou balanço data anterior à distribuição, então, o PL já foi ajustado, né? O PL já está ajustado, consequentemente, com esse valor distribuído. E nesse caso,
nós não temos a foto do PL da investida vai refletir exatamente na investidora. Certo? Então, essas premissas é importante você ter, porque às vezes você fica confuso lá na hora de esclarecer isso e fazer o lançamento contábil, como é que eu vou acertar isso dentro da holding, fechar os balancetes de cada uma. Isso é complicado, sabe? Quem fecha a contabilidade de uma holding, por exemplo, a Amanda estava preocupada. Eu estou aqui estudando, mas eu tenho que pensar como é que o meu pessoal lá do contábil vai tratar esses balancetes, né? E aí tem que observar todas essas regras aqui que eu acabei de falar. Bom, o IRPJ CSL no lucro real. No lucro real aí, gente, os lucros e dividendos decorrentes das participações societárias avaliados pelo método de equivalência patrimonial não integram a base de cálculo do lucro real. Por quê? Porque a nossa legislação hoje diz isso, que os lucros e dividendos não são tributados. Eles querem mudar isso daqui. E aí nós vamos ter que acompanhar para ver se isso vai mudar ou não. Tá? Eles querem tributar 20% disso daqui. A contrapartida do ajuste por aumento do valor de investimento avaliado pelo MEP. Toda vez que eu falar MEP, é MEP, aqui, método de equivalência patrimonial. Se eu fiz o método do MEP, porque é ajustar o PL na investidora, que é lançar na investidora o reflexo da investida, também eu lancei contra-resultado lá na investidora. E esse lançamento a crédito no resultado não é tributado no lucro real. Nem no lucro presumido não é tributado, mas eu tenho que reforçar isso. Tá? Os lucros e dividendos pagos ou acreditados pelas pessoas jurídicas tributados pelo lucro real não integram a base de cálculo nem do imposto de renda, nem da pessoa jurídica, nem da pessoa física. Então, hoje, esses lucros não são tributados. Hoje eu vou lembrando aqui, hoje é dia 18 de setembro de 2020. Tá? Importante.